Olá, aqui é o professor Ítalo Boritza e hoje nós vamos fazer a nossa correção da atividade 5 do segundo bimestre, que seria uma continuação da corrente elétrica. No caso da quantidade de carga elétrica que passa por um fio quando a corrente é variável, que é pelo método do gráfico, né, calculando a área do gráfico, e também os efeitos fisiológicos da corrente, efeito luminoso, efeito magnético, efeito Joule, efeito químico e efeito fisiológico, correto? Então vamos lá dar uma olhada para a nossa atividade, começando aqui pela atividade de número 1. Ela diz o seguinte: considere a figura. O gráfico fornece a intensidade da corrente em um condutor metálico em função do tempo. Em 9 segundos, a carga que atravessa a secção do condutor é... Então, ó, nós temos um gráfico aqui de corrente por tempo e a corrente aqui é 3 amperes. Então, vamos lá para a resolução do exercício. Então, na atividade 1, você tem o seguinte gráfico. Você tem um gráfico de corrente por tempo, um eixo é a corrente e este aqui é o eixo do tempo, corrente em ampere, o tempo em segundos, e o gráfico é assim, ó, paralela ao eixo do tempo, e a corrente, o valor dela é de 3 amperes, certo? Quando você olha esse gráfico aqui, o que nós temos? Nós temos que essa corrente ela é constante ao longo do tempo. E ele quer saber qual é a carga elétrica que atravessa em 9 segundos. Quando eu tenho um gráfico de corrente por tempo, como que eu calculo a carga elétrica? Pela área. Então, você vai pegar do gráfico, pintar toda essa região abaixo aqui. Como ele quer a corrente até 9 segundos, você vai pintar a área até o momento em que esse tempo aqui seria 9. E aí você tem que a carga elétrica é numericamente igual à área. Como isso aqui é um retângulo, a área de um retângulo é a base vezes a altura. A base desse retângulo é 9 e a altura é 3. Então, a carga vai ser 9 vezes 3. E 9 vezes 3 vai dar 27 coulomb, que corresponde à alternativa B. Ela é a resposta correta da atividade 1. Agora nós vamos lá para a atividade 2. Na atividade 2, o gráfico agora é um gráfico diferente, né? E hoje a atividade 2 diz o seguinte: a corrente elétrica atravessa um condutor cuja intensidade varia no tempo e está descrita no gráfico. Qual é a quantidade de carga que atravessa esse condutor no intervalo de 0 a 10 segundos, ou seja, em todo esse tempo aqui? E aqui está as alternativas: 25 coulomb, 12,5 coulomb, 30 coulomb, 20 coulomb e 37,5 coulomb. Então vamos representar esse gráfico aqui no caderno e vamos fazer a resolução dele. Então, indo para o próximo gráfico, o gráfico da atividade 2. Então, eixo Y, chamado de eixo das ordenadas, é a corrente elétrica, ampere. Eixo X, chamado de eixo das abscissas, é o tempo em segundos. O gráfico, ele começa paralela ao eixo do tempo aqui. Isso indica uma corrente constante. Ela é uma corrente constante igual a 5 amperes. Num determinado tempo, que seria 5 segundos, essa corrente começa a diminuir. Ou seja, o seu valor passa a ser cada vez menor, atingindo o valor de 0 ampere no instante 10 segundos. Ele quer saber qual é a corrente elétrica. Então, a carga elétrica que atravessa no tempo de 10 segundos. Então, você vai pegar e vai pintar todo o gráfico da curva até o eixo X. Se eu calcular a área dessa figura, eu sei a carga elétrica. Então, a carga elétrica é numericamente igual à área do gráfico. Então, como essa daqui é um trapézio, você pode calcular a área como sendo base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Se você quiser dividir aqui em um quadrado, né? Base vezes altura, e um triângulo e somar essas áreas, você pode também fazer. Mas vamos fazer pelo trapézio que já chega na resposta mais rápido. Base maior seria isso daqui, ó, que dá 10 segundos.
mais base menor. Base menor é só esse trecho aqui, ó, que dá 5. Vezes a altura do trapézio, que é 5 também, dividido por 2. Então, a carga vai ser, primeiro você soma aqui devido parênteses, vai ficar 10 mais 5 é 15. 15 vezes 5 é 75, dividido por 2. 75 dividido por 2 vai dar 37,5 coulomb. Esta é a carga elétrica que atravessa o fio. Se você olhar lá para a alternativa correta vai ser a letra E. Certo? Vamos olhar lá para a atividade. Ó, resposta correta do exercício da atividade 2, letra E. Próxima atividade, atividade número 3. A intensidade da corrente que percorre um condutor metálico varia com o tempo conforme o gráfico. Aqui temos o gráfico da corrente ao longo do tempo, né? Qual é a carga que atravessa uma secção reta do condutor no intervalo de 0 a 8 segundos? 30, 20, 10, 15 ou 25 coulombs. Então, vamos lá para nossa atividade aqui. Então, próxima atividade, a atividade aqui seria a atividade 3. Na atividade 3, o gráfico que nós temos, novamente, gráfico de corrente por tempo. O gráfico, a corrente em ampere e o tempo em segundos. O gráfico, ele começa a corrente partindo do zero e aumentando até um valor máximo. O valor máximo que essa corrente atinge é 5 amperes e o instante em que ela vai atingir é 2 segundos. Depois ela vai permanecer constante, 5 amperes, até o instante de 6 segundos e ela volta a diminuir, atingindo o valor zero, ou seja, ela vai vir aqui até o valor zero no instante 8 segundos. E ele quer saber qual é a carga elétrica que atravessa desde o instante zero até o instante 8 segundos. Como que eu vou fazer como eu vou calcular a quantidade da carga? Pela área. Então eu vou pegar o gráfico e pintar do gráfico até o eixo do tempo. E eu tenho que a carga elétrica é numericamente igual à área. Como isso aqui é um trapézio, também é um trapézio, então nós temos que a carga vai ser a área do trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então a carga elétrica será a base maior, que é tudo isso daqui, ó, do 0 até o 8, ou seja, vai ser 8, mais a base menor, e agora? Base menor é isso daqui, ó. Do 2 ao 6. Do instante 2 até o 6 passaram-se quanto tempo? Qual é o valor aqui? 4, né? 6 menos 2, 4. Esse pedacinho aqui vale 4. Então, a base menor é 4, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Aí você vai ter o seguinte, você vai ter que 8 mais 4 é 12, 12 vezes 5 é 60. 60 dividido por 2. 60 dividido por 2 vai dar 30. Esta é a carga elétrica que atravessa o fio no intervalo de tempo de 8 segundos, que seria a letra A. Então vamos olhar lá. Atividade 3, letra 30 coulomb? Aqui, letra A, né? Se você olhar o gabarito da 2 e da 3, está de acordo? Está de acordo. Vamos para a próxima atividade, atividade número 4. A atividade número 4 diz o seguinte: o gráfico representa a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor em função do tempo. Determine a carga elétrica que atravessa uma secção transversal entre os instantes 1 e 3 segundos. Então toma cuidado, só entre o 1 e o 3 que ele quer descobrir. E quer saber qual é o valor aqui, 2, 1, 4, 3 ou 5 coulombs. Vamos lá representar esse gráfico aqui e resolver a atividade número 4. Então, na atividade número 4, nós temos o seguinte gráfico. Vamos lá. Eixo das ordenadas é a corrente, em ampere, e eixo das
Abscissas, que é o eixo X, é o tempo em segundos. Como que é o gráfico? Deixa eu só arrumar aqui, tá meio tortinho, né? Pronto, agora tá melhorzinho. A corrente começa constante, um valor de 2 amperes, e ela fica constante até o intervalo de tempo de 1 segundo. A partir daí, o gráfico começa a ser decrescente, de forma que ele começa a diminuir ao longo do tempo, atingindo uma corrente zero no instante 3 segundos. E depois ele continua zero, a corrente, até o instante 4 segundos. Tá, essa é a curva. Ele quer calcular a carga elétrica que atravessa entre os instantes 1 e 3. Então, você só vai pintar o gráfico neste intervalo de tempo aqui, ó. Que figura que você está pintando aqui? Um triângulo, né? Como a carga elétrica é numericamente igual à área, isso aqui é um triângulo, retângulo no caso, mas um triângulo qualquer, a área é a base vezes a altura dividido por 2. A base do triângulo seria do 1 até o 3 aqui, ó, que vale 2. Não é 3. 3 seria tudo aqui. Só que eu só quero daqui, do 1 ao 3. Então, a base é 2. A altura é 2. Dividido por 2. Corto 2 com 2, né? Simplifica. Vai ficar 2. A carga elétrica é igual a 2 coulombs, que seria a alternativa A. Ela é a resposta da atividade de número 4. Vamos dar uma olhada lá. Atividade número 4. A alternativa correta seria a letra A. Só um momentinho. Beleza. Vamos continuar então. Agora os próximos exercícios são exercícios todos teóricos, então eu vou resolver aqui mesmo com vocês, tá bom? Deixa eu... O exercício 5. Vamos lá. A frase "o calor do cobertor não me aquece direito" encontra-se em uma passagem da letra da música Volta, de Lupicínio Rodrigues. Lupicínio, acho que é assim que se pronuncia o nome desse rapaz aqui. Na verdade, sabe-se que o cobertor não é uma fonte de calor e que sua função é de isolar termicamente o nosso corpo do ar frio que nos cerca. Existem, contudo, cobertores que em seu interior são aquecidos eletricamente por meio de uma malha de fios metálicos, nos quais é dissipada energia em razão da passagem da corrente elétrica. Então, é um dos efeitos, o efeito térmico da corrente elétrica. Este efeito no aquecimento pela passagem da corrente elétrica, que se observa em fios metálicos, é conhecido como, então, o efeito térmico. Ele é chamado do que mesmo? De efeito Joule, Doppler, estufa, termiônico ou fotoelétrico. Efeito Joule, que é devido às colisões do elétron nos átomos do material que está tendo essa corrente elétrica. Isso vai fazer com que os átomos vibrem mais, e se aumenta a vibração, aumenta a sua temperatura, ou seja, houve um aquecimento. Este efeito, devido à corrente elétrica, é chamado de efeito Joule, que é o efeito térmico da corrente elétrica. Atividade número 6. Os seguintes aparelhos são aplicações práticas do efeito de aquecimento de um fio devido à corrente elétrica, exceto chuveiro elétrico. Então, ele utiliza o aquecimento de um fio metal? Utiliza para aquecer a água. Ferro elétrico de passar também utiliza aquecimento de um condutor para aquecer o metal do ferro e passar a roupa. Lâmpada de incandescência. Sim, a temperatura da lâmpada de incandescente, do filamento da lâmpada, chega a mais de 2000 graus Celsius. E devido a essa alta temperatura, o ferro fica incandescente, ou seja, emite luz devido à sua alta temperatura. Então, sim, é um efeito térmico também. E flash de uma máquina fotográfica. Aí flash não é o efeito térmico, é o efeito luminoso, tá bom? Então, aí ele quer saber o exceto, ou seja, o que não é o efeito térmico. O que não é o efeito térmico é aqui, a letra D, tá bom? Próxima questão e última da nossa atividade, já está acabando, atividade rápida, ó, de boaça para você, tranquila essa atividade. Atividade 7, deixa eu jogar ela aqui para baixo para não ficar dividido, pronto. Quando uma corrente elétrica passa por um condutor, ela provoca alguns efeitos muito importantes. Considere os seguintes efeitos da corrente elétrica. Efeito Joule ou térmico. Um condutor percorrido por uma corrente elétrica sofre um aquecimento. Efeito químico. Uma solução eletrolítica
Sofre decomposição quando é percorrida por uma corrente elétrica, que seria pilhas, baterias, né? Efeito luminoso, a passagem de corrente elétrica através de um gás rarefeito sobre baixa pressão, lâmpada fluorescente, uma aplicação. Efeito fisiológico, a corrente elétrica ao atravessar organismos vivos produz contrações musculares, que é o choque elétrico. E efeito magnético, um condutor percorrido por uma corrente cria na região próxima a ele um campo magnético. Na nossa residência, os efeitos que sempre acompanham a corrente são... Então, quais são os efeitos que sempre estão presentes na corrente? Primeiro efeito que está sempre presente na corrente, sempre, 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 o efeito magnético. Isso sempre. O efeito fisiológico só vai ocorrer se forem organismos vivos. Na nossa casa, todos os objetos, todos os equipamentos são organismos vivos? Não, então não vai estar presente sempre esse efeito. Efeito luminoso. Todos os objetos da nossa casa que são percorridos por corrente emitem luz? Também não. Efeito químico. Todos os equipamentos da nossa casa são uma solução eletrolítica ou contêm uma solução eletrolítica, que seria uma bateria, uma pilha? Também não. E aí sobra um. Efeito Joule e efeito térmico. Um condutor percorrido por corrente elétrica sofre aquecimento. Todos os equipamentos da nossa casa sofrem aquecimento? Sofrem. O efeito Joule, ele ocorre devido a uma propriedade do material que é chamada de resistência elétrica. Tem materiais que não ocorre o efeito Joule. Então, o efeito Joule não é igual com o efeito magnético que sempre ocorrerá. Ele só vai ocorrer se o objeto apresentar uma resistência elétrica. Só que os objetos que não representam resistência elétrica são aqueles objetos que são chamados de supercondutores. São objetos que, para se conseguir atualmente na natureza atingir esse ponto de supercondutividade, a temperatura mínima de alguns objetos é de menos 60 graus Celsius. Ou seja, não é uma coisa do dia a dia que você vai ver aqui na nossa volta. Então, o efeito Joule, ele vai ocorrer nos equipamentos sim, daqui de casa, porque os equipamentos daqui de casa, todos eles possuem resistência elétrica, todos eles se aquecem. Por isso que você não pode pegar, por exemplo, um fio de qualquer dimensão e ligar num circuito elétrico. Todo fio tem uma dimensão, uma espessura que é adequada para aquela corrente que vai passar por ele. Por quê? Porque dependendo da espessura do fio, se ela não for a espessura adequada, esse fio pode se aquecer demais e acabar queimando ele e acontecendo um curto-circuito. Se tiver encostado em outro fio e queimar a proteção, ocorre um curto-circuito. Tá? Então, esses seriam os dois efeitos mais presentes na nossa residência. O efeito Joule e o efeito magnético. 1 e 5, 5 e 1. Letra E. Tá bom? Então, as 5, 6 e 7, que era teórica, que não precisava calcular, não coloquei o gabarito, são esses os gabaritos. 5, letra A, 6, letra D e 7, letra E. Certo? Com isso, nós terminamos a nossa atividade, da nossa atividade 5, de Física do segundo bimestre. Espero ter ajudado. Qualquer pergunta, se não entendeu alguma resolução, se foi muito rápido, se não foi muito claro, pode novamente perguntar, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, por ter assistido esse vídeo aqui. Um beijo e até a próxima aula.